cegará mis ojos, no pararé. Aunque la tormenta moviera los mares, no me hundiré. Aunque la tierra temblara y se abriera, no caeré, no caeré. Yo permanezco aquí de pie, sigo confiando, sigo alabando, sigo cantando. Aunque la noche cegará mis ojos, no pararé. Aunque la tormenta moviera los mares, no me hundiré. Aunque la tierra temblara y se abriera, no caeré, no caeré. Yo continúo creyéndote, oh Dios, sigo alabando, sigo adorando, sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Aunque no te viera ni te oyera, proseguiré. Aunque esta noche se alargue, aquí yo estaré, Señor. Aquí yo estaré, Señor. Aquí yo estaré, Señor. Este es un mensaje de felicitación para ti que me estás escuchando, para todo el equipo de producción, para toda la gente que ha trabajado durante todo este tiempo, incluido mí mismo. También me estoy felicitando. Para todos, un abrazo donde quepamos todos. Hemos llegado a 2000 programas colgados en la nube. Ha sido el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo corporativo, donde cada uno sin excepción, es un elemento vital y fundamental. Por supuesto, pues el principal de todos eres tú que me estás escuchando, porque sin ti no habría razón ni motivo de estar transmitiendo. Entonces, aquí estamos. Y aquí seguimos, fieles y firmes. Han sido, más de 3 años desde distintos lugares. Empezamos en los estudios de Casablanca, en Cachipay. Después
Adaptamos estudio en Casablanca, Barranquilla y posteriormente en Casablanca, Barcelona. Hemos transmitido desde distintos países de Europa y de África, desde hoteles, aeropuertos y en distintos lugares que me brindaran como un mínimo de privacidad, desde trenes, en aviones, en barcos, desde un automóvil en movimiento, en distintos lugares, en distintas circunstancias, pero por sobre todas las cosas, fieles y firmes, todas las mañanas, todas las noches. Algunas veces con alguna dificultad de cansancio en la garganta o de sueño, bueno, igual, no importa el horario, no importa cuánto tiempo se haya trabajado, fieles y firmes. Podemos decir, no, es que la garganta está un poco cansada, es que hay un poco de sueño, entonces hoy no sale el programa. No. Incluidas dificultades de tipo técnico que se han salido de nuestro control. Gracias a los compañeros que nos han apoyado desde Miami, desde Maracaibo, desde Barranquilla, triangulando la señal para que no falle. Sí han habido dificultades, pero contamos con otra herramienta maravillosa que ha sido la paciencia y la comprensión de todos ustedes, mis amigos. Y entonces, pues, verdaderamente deja un sabor dulce y una satisfacción grande en medio del corazón de saber que algo se está haciendo definitivamente bien. Entonces, bueno, esa felicitación y ese abrazo donde quepamos todos. Feliz día y salimos para la siguiente tanda. A teologia, para citar algum termo, e os intérpretes da lei, os intérpretes das Escrituras, têm se encarregado particularmente, em termos gerais, de dificultar o caminho para a compreensão das coisas. A mistificação de personagens, a exageração, a hipérbole. Ver tanta manipulação de informações conseguiu gerar uma destas duas atitudes em relação às Escrituras, ou uma credibilidade abjeta. Sim, porque está escrito assim, sem pensar, sem entender. E isso daí não é fé, mas uma credulidade, como aquela do povo que vota em um político. Em seu político, isso não é fé, não é certeza do que se espera. Não, é a esperança, a ilusão de que talvez não seja tão ruim quanto os anteriores. Isto, ou o contrário, um ceticismo. Estas são fábulas, estas são lendas, não há nada que ver aqui. Então, o resultado conjunto destas duas atitudes é lamentável, porque onde irá se erguer? E de onde? A que horas? E como? De que maneira um povo grande e forte, um povo que nunca houve e nunca haverá depois dele por muitas gerações? Como é que um povo forte pode surgir de crédulos ou de incrédulos? Tipo, não de crentes. Eu disse crédulos, a credulidade, que é da mente mais simples, do tolo, do ignorante, do insensato, do vaidoso. Sim. Sem entender o que falam, o que afirmam, o que eles dizem, apenas ensinados a engolir tudo e dizer amém.
E os outros foram induzidos a resistir à possibilidade de algo diferente do que eles podem ver ou entender, ou do que seus sentidos lhes indicam. Então, essa era a situação. Eu me propus, então, por um lado, revelar os truques dos mágicos, dos feiticeiros, dos encantadores, dos tribunais, para que haja cada vez menos pessoas enganadas ou em risco de serem enganadas, sabendo que existem enganadores. Cuidado aí. É como se o Banco da República do seu país, ou o Banco Oficial, o Banco Nacional, o Banco Estatal, soubesse que há circulação de notas falsas ou falsificadas, né? Então, vai dar algumas aulas, né? Algumas orientações para que os cidadãos conheçam as características de nota genuína e possam fazer a diferença com a nota a qual seria uma falsificação. Então, eu, em nome do Banco Central Celestial, estou encarregado de apresentar quais são as marcas que aparecem na moeda genuína e como descobrir as falsificações e as imposturas. Nessa ordem de ideias, eu não descarto a teologia de um só golpe, mas eu digo que podemos trabalhar de uma maneira de teologizar que chamamos amavelmente de teologia simplificada. Como é isso? Bem, como aquele cego em Jerusalém que tentaram culpar ele ou culpar Jesus por tê-lo curado, porque era sábado e profanava e a religiosidade do sacrosanto Shabat, a qual, como está escrito e foi dito, que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. E bem, o que o cego fez? Quando lhe disseram que o homem que o curou era um pecador porque havia quebrado a santa lei ao cuspir no chão e fazer um pouco de lama, né? Um pouco de massa, de argila, de barro, para lhe sujar os olhos e dizer: bom, agora vai ao tanque de Siloé e se lave. E aquele homem recuperou a visão, um cego de nascimento, né? Um homem que nunca tinha visto antes. E fala para ele: aquele homem é um pecador. Mas aquele cego que era antes, ele disse: sim, não sei. Veja, eu não sou um teólogo, nem sei claramente o que é pecado. Eu não sei o que é pecado. O que é amartia? Eu não sei, eu nunca estudei as escrituras. Veja, né? Não tinha braille naquele tempo, né? Então, o que ele fala é: a única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Isso que eu sei. Isso daí é muito forte. Porque na simplicidade está a grandeza. Ou seja, um único golpe de espada corta de uma vez no górdio e faz cumprir a profecia do oráculo de Delfos. E Alexandre se torna o grande conquistador do mundo, por exemplo. E em um curto período de tempo, né? Apenas 30 anos, quando começou a conquistar, lá nos 33 anos já havia conquistado o mundo conhecido. Então, como se faz para cumprir a profecia se aquele nó não podia ser desatado? Bom, ele não o desatou, o cortou, e isso valeu para o oráculo. E então, independentemente do espírito que operava naquele momento na adivinação, na profecia do oráculo de Delfos, da mesma forma, há um denominador comum no plano espiritual, que é
a simplicidade que faz com que o mundo espiritual dê seu amém ao golpe de espada de Alexandre o Grande. Veja a outra expressão que coloquei como exemplo na semana passada, ou na anterior, né? Que Jesus se encontra com a samaritana, e Jesus é um judeu, e ela é samaritana. Judeus e samaritanos estão em confronto por doutrinas, porque os samaritanos disseram: nós fazemos as coisas como deveriam ser. E aqueles outros se desviaram. Os judeus estão desviados. Mas os judeus, eles também diziam: os samaritanos são os que estão desviados, né? Então, os samaritanos diziam: nós temos o templo. E os judeus diziam: nós temos o templo. Porque está na montanha que é. Eles falavam isso. Nós estamos na montanha que é. Não é Moriá, é Gerizim, a montanha da bênção, que está estabelecida na lei. E aí então Jesus simplifica e diz: não é nem esta montanha daqui, nem esta outra montanha. Ou seja, nem judeus, nem os samaritanos estão bem focados. Aqui vem a revelação. É no Espírito, não é na montanha. Então, todos os debates teológicos que existiram, as guerras, as perseguições, as prisões, as execuções, os holocaustos, os genocídios que aconteceram contra diferentes grupos, perseguições de judeus por serem judeus, de cátaros, de albigenses, de templários, de gnósticos, de bruxas. Bruxas, entre aspas, né? Simplesmente mulheres. De cristãos que trabalhavam ou propunham uma independência centralista de Roma, que queriam desenvolver a Igreja Nacional. Matanças, perseguições, prisões, genocídios. Se trabalhássemos teologia simplificada, resolveríamos tantos problemas. Tantos problemas. Eu vou contar uma anedota há muito tempo. Quase 40 anos atrás, estavam começando os anos 80 e íamos ter uma reunião um final de semana. Estávamos na sala da reunião e ainda era cedo. Estávamos organizando os bancos, as cadeiras, etc. Bom, todos esses detalhes antes da reunião. E foi na cidade de Bogotá, ao norte. E eu estou com um irmão, ele se chama Luiz Laguna, né? Para variar. E então, ele me diz: é possível que meu pai venha hoje na reunião. Olha só, o papá do irmão Luiz era um médico muito prestigioso e ele estava em pleno vigor da sua capacidade como médico, né? Um homem alto, imponente. E, obviamente, não é crente. E tem visto com os olhos muito críticos aquela suposta, né, conversão de seu filho. Seu filho, olha, esse sim era seu Isaac. Ele não tinha um Ismael por aí. Só tinha filhas. E um filho, né? E o filho estava pregando o evangelho. Então, ele era médico e queria que seu filho fosse médico. Bem,
O filho acaba estudando para ser advogado. Isso, o que não agrada a ninguém, né? Com exceção dos advogados. Mas o resto é algo assim como, por exemplo, como um coletor de impostos nos dias de Jesus. Então, ele era considerado uma pessoa para se ter cuidado, né? Bem, então o filho advogado e crente, né? Estávamos aí conversando quando estaciona seu flamante Dodge Dart de cor vermelha, vermelhão. Era um vermelho cereja, um vermelho assim, aceso. E aí desce o doutor Luiz Ernesto Laguna. E então o Luiz disse, oh, meu pai veio. E a reunião estava prestes para começar. E então eu, tudo bem, calma, eu vou pregar. E aí ele falou para mim, oh, irmão, meu Deus. Oh, vocês talvez nunca tenham visto o irmão Luiz nervoso. E eu também não, exceto naquele dia. E ele estava roendo as unhas, acho que até as unhas dos pés. Ele estava realmente nervoso porque o pai, era o pai, né? Era o pater família, né? Era o chefe da casa dele, da dinastia dos Luíses, porque são pais e filhos de Luíses, daí vem Luíses, 14, 15, etc., né? Bem, tudo isso, essa linha. E então chega aquele momento da encruzilhada. E aí eu estou pensando para o Senhor, ó Senhor, eu tenho um peso da responsabilidade não apenas de cumprir com a obra, com o ensino de pregar, ensinar, instruir, mas que nesse momento o pai do meu amigo chegou e eu não posso te decepcionar nem dizer, tudo bem, ele não se converteu, tanto faz, talvez ele não é de Deus, esse homem não é de Deus, né? Porque isso é que diriam os trabalhadores fraudulentos, aqueles mentirosos, quando não se convertem. Porque eles dizem, não é de Deus, é porque não é de Deus, as palavras de Deus não escutou. Então, eles talvez deveriam dizer, eu sou um mau pregador. Não, porque eles nunca têm uma autocrítica, não, nenhuma autojustificação. E eu, pessoalmente, sempre gostei da teologia simplificada. Bom, e começou a reunião. E eu cumprimento, né? Saio e cumprimento e digo boa tarde. Eu digo, levante por favor a mão quem quer se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo e eu vou orar por essa pessoa e essa pessoa vai orar comigo. Olha, isso foi tudo o que eu disse. Era para que o Dr. Laguna tivesse se levantado e ido embora. Talvez pensando, que é isso? Que palhaçada é isso? Né? Mas aí eu saio e isso que eu digo, né? Simplesmente. Eu não digo, boa noite, abram suas Bíblias, vamos ler Coríntios 1, capítulo 13, o amor é sofredor, benigno, não faz nada indevido, etc. Não. Olha, se eu quisesse caçar um veado, eu faria um disparo e eu acertaria no meio dos olhos. Pum. Então, nesse momento eu digo, levante a mão. E o doutor Laguna levantou a mão. Ninguém mais. Veja só. E aí eu tinha orado pelo doutor Laguna e o doutor Laguna levantou sua mão. E então oramos, ele orou, eu orei. E não se converteu, né? Num missionário, né? Nem também não em um evangelista. Mas Deus vê o coração. Ele se tornou em alguém que nunca foi um oponente. Um homem que foi o meu amigo. Eu o respeitei muito. E ele também. Eu recebi dele o seu respeito.
tivemos diferentes momentos na vida de compartilhar, de dialogar sobre temas espirituais. Ele me acompanhou, por exemplo, no funeral da minha mãe, há 23 anos. E bem, até o final dos seus dias, mantivemos uma relação relativamente próxima. E ele era um homem que tinha só a Bíblia, a lia. O que ele entendia, eu não sei, né? Nem mesmo eu sei o que você entenderá, não sei. Mas Deus vê o coração. Teologia simplificada. Não, quantos dos 603 mandamentos, estatutos, ou preceitos, ou ordenanças da Torá ele cumpriu? E quantos não cumpriu? Eu não sei. Eu não sei disso. Eu sei que ele levantou sua mão e abriu sua boca. E se confessou com seus lábios que Jesus é o Senhor. E acreditou de verdade em seu coração que ele é um Deus vivo. Estamos diante de um testemunho de um irmão, porque há irmãos estranhos, há irmãos sérios, há irmãos muito engraçados, há irmãos rancinhas, há irmãos mesquinos, generosos, há irmãos que nem querem ter nada a ver com os outros irmãos. Há de tudo. Vocês não se lembram daquele provérbio das avós que dizia: de tudo há na vinha do Senhor. Eu nunca soube como que seria essa vinha. Eu pensava que as vinhas tinham apenas isso, videiras e uvas. Não, isso daqui é de tudo, né? A vinha do Senhor. Tudo bem. Mas este é o testemunho do resultado de simplificar as coisas de forma a possibilitar o acesso. Porque Jesus é forte quando diz: não entram e não deixa entrar. Então, a obra, por exemplo, não é tipo que nesses lugares é difícil. Algumas pessoas pensam, né? E falam, é que no exterior não é a mesma coisa que nos países da América Latina, né? Em Miami não se pode fazer a obra, mesmo na Itália, na Espanha não se pode fazer. Tudo bem. Eu entendo o coração com que meus irmãos falam isto. E eles estão certos, porque todos que concordam comigo estão certos. E quem discorda também está certo, porque por algum motivo está colocando isso. Ele é uma pessoa razoável, e então, claro que sim. Mas se nós queremos que as coisas mudem, então existem duas maneiras. Ou você começa a orar dizendo: Senhor, seja você fazendo com que as coisas mudem. E aí você fica, digamos, pelos próximos 2000 anos, seus filhos e seus filhos e seus filhos, e nada vai mudar. Ou fazemos, então, que as coisas mudarem. Porque você não pode orar para que um jumentinho, filho de jumenta, venha correndo e se meta entre suas pernas para que você fique montado nele e possa entrar em Jerusalém. Não. Você tem que procurá-lo, encontrá-lo, detectá-lo e dizer: olha, ele está em tal parte, traz ele e desamarre-o. Ou seja, temos que fazer o que se tem que ser feito para que a palavra se cumpra, para que seus sonhos, seus planos, seus propósitos, as suas metas se cumpram, que sejam alcançadas, realizadas. Temos que fazer o que tem que ser feito na ordem de Deus. Isto, na ordem de Deus, com justiça, verdade e sinceridade. Paz sem fermento, claro que sim. Porque ninguém é coroado se não luta legitimamente. Então, bem, o que aconteceu? Comemoramos o primeiro ano da primeira ação evangelística dessa onda em que estamos imersos. Nós que estamos nesta parte da província de Barcelona, com os irmãos que têm vindo, chegando com a chuva, com a garoa,
E então, bem, tudo começou há um ano e alguns dias, né? Com 3 irmãs que estavam evangelizando, testemunhando nas ruas de Paris. Cindy Farfán, Lucía Tavares e Dharma Piracón. Elas fizeram seus primeiros contatos, rasgaram o véu, ousaram falar, porque alguém vai falar, né? Alguém tem que falar. Elas nem falavam francês, mas um pouco de espanhol. Mas com isso se fizeram entender e voltaram muito felizes depois de terem orado com as primeiras 7 pessoas nas ruas de Paris. Mas nos Campos Elíseos, ali, à sombra da Torre Eiffel, onde talvez as pessoas pensem, não, aí você não pode pregar, aí somente você vai para fazer turismo, ou sei lá, de lua de mel, sei lá. Mas veja, assim é que começa a história. E então, um trabalho pausado começa. E para fazer o trabalho como tem, por exemplo, feito os irmãos de Honduras, onde se reúnem em lugares como São Pedro e Sula, na República de Honduras, na América Central, com irmãos hondurenhos, né? Ou como se reúnem no Equador, irmãos equatorianos, ou talvez em Peru, com irmãos peruanos, ou como se reúnem na Itália, irmãos italianos. Mas havia uma síndrome, a síndrome de que na Espanha não podiam se reunir espanhóis. Não. Porque então tiveram que vir os colombianos para que na Espanha para poder fazer reunir eles. Dizer, olha, espanhóis, vocês não estão se reunindo, vocês não estão sabendo disso. Mas o que aconteceu com a teologia simplificada? O que aconteceu por aquele que é espanhol? Levante a mão quem quiser se reunir, né? E se apresentarmos o Evangelho de uma maneira simples, como para crianças, né? Apresentando as verdades e as grandes verdades, mas que seja de uma maneira simples, não pedindo a entrada, mas facilitando a entrada. Então, vocês têm visto a lista permanente, né? O evangelismo cresce. Os irmãos estão sempre testemunhando nos trens, no metrô, nas ruas, nos cafés, nos teatros. Eles estão ganhando afetos. Eles vão abrindo portas, etc. Bem, a seguir, eu quero compartilhar com vocês um micro vídeo de uma reunião que tivemos há alguns dias em comemoração na festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, recém, em abril, no dia 14 de abril. Então, foi feito num lugar muito bonito, ali vocês vão ver, e é um pequeno grupo. É um grupinho que não chegou aos 30. Não chegaram a ser 30. E tinham como objetivo se reunir os 30, né? Mas claro, né? Para reunir 30, você tem que convidar pelo menos 80, né? Porque como não tem a disciplina nem a formação para se reunirem, tudo isso, né? E qual era o requisito? Simples, ser crente, ser irmãos nascidos na fé, na nova igreja e ser espanhóis de nascimento. E bem, muitas coisas. Aí vocês vão ver. Uma só de nossas monstruosas grandes evangelistas, que é Dharma Piracón, ela esteve ali com 17 de suas muitas ovelhas nessa reunião. E a Lucía Tavares também teve um rebanho grande.
um rebanho pequeno, mas grande nos números de que estamos falando. Então, claro, são coisas pequenas. E dizem, é que nós somos uma igreja de milhares. Pois isso é muito pouco. Estamos quebrando esse tabu, essa impossibilidade que surge talvez com a melhor intenção do mundo, né? E era aquela de que os espanhóis não se estão reunindo, eles estão felizes assim. Nessa reunião tivemos ujieres espanhóis, músicos espanhóis, apresentadores espanhóis, ujieres do altar espanhóis, audiências espanhóis. Há irmãos de muitas latitudes e de muitas nacionalidades, mas para esse evento, o requisito neste evento era ser espanhóis. Não, que ucraniano, não, já vamos fazer uma reunião para vocês. Aqui é francês. Então não deixamos entrar... Não deixamos entrar o Eric Carnier porque ele é francês, né? Tá, tudo bem. 4 pessoas aí vão ver você num vídeo, num microvídeo. Talvez algumas fotos, que são a irmã Paloma, a irmã Dharma Piracon, a Lucia Tavares e o Santiago Poço. Eles vestiram a camisa para servir e acompanhar e estar ali nessa primeira assembleia. Esta demonstração de que as coisas simples nos abrem portas, sem complicar-nos tanto. O mesmo pode ser feito, meus queridos amigos, em qualquer lugar. Em Miami, Nova York, Vancouver, em qualquer lugar, Sydney, em qualquer lugar. E se pensar, não, é que ali não é possível, não se pode. Então vamos olhar aqui. Olá, meu amado irmão, é a Paloma falando. Quero compartilhar com você alguns breves momentos que vivemos no último domingo, 16 de abril, na celebração de nossa grande festa dos tabernáculos aqui em Barcelona, porque nós, filhos de Deus, onde quer que vamos, devemos anunciar aquele que nos enviou. Devemos testemunhar as grandes maravilhas e os prodígios que o Senhor fez em nossas vidas, porque nós, filhos de Deus, não desfalecemos, porque nós, filhos de Deus, temos clareza do nosso propósito na vida. E isso é o primeiro e o fundamental para a nossa existência. Poder testemunhar, poder contribuir na construção da obra do corpo de Cristo. Isso estamos fazendo, não importa onde você esteja, você pode estar em Chinchiná, você pode estar em Rincón Hondo, você pode estar em Bogotá, você pode estar na Venezuela, você pode estar, não sei, na África, na Oceania, em qualquer lugar do mundo onde quer que você vá. Esse é o propósito perfeito e eterno de Deus para nós, a construção do sonho de Deus, e para nós, filhos de Deus, isso não é um trabalho, é um deleite, uma alegria, saber que você e eu fomos escolhidos para esse grande propósito, que você e eu vamos alcançar esse desejo de Deus, essa construção do sonho de Deus, e fazemos isso para permanecer com Ele juntos por toda a eternidade. Esse é o selo que Deus colocou sobre nós, e esse é o selo que nós colocamos aonde quer que vamos, porque é isso que somos, essa profunda motivação que nos move todos os dias, esse impulso, esse profundo desejo que faz com que sempre, onde quer que estejamos, possamos dizer: Hineni, Senhor, aqui estou em tua obra, fazendo isso para o que tu me projetaste. Hineni, Senhor, contigo para sempre. Porque você e eu, Senhor, somos um, e porque eu não sou do lugar geográfico onde nasci, você e eu somos cidadãos da pátria celestial. Feliz sábado, meu irmão. Feliz festa, que você aproveite como convém a um filho de Deus. Agora que vimos este microvídeo, você deve estar se perguntando:
qual é a relação entre a teologia simplificada, né, o fato de facilitar as coisas, fazê-las de maneira simples, um testemunho como aquele que acabamos de ver, escutar, perdão, desculpe-me, assim como a história que trouxe do meu amigo que tem a preocupação de que seu pai abra seu coração à palavra de Deus. E o que isso tem a ver com uma assembleia de amigos e irmãos espanhóis? Num cenário espetacular diante de um mar azul, ou seja, naquelas vistas preciosas do Mediterrâneo, na primavera, com um azul turquesa inacreditável. Então, o que isso tem a ver? Vamos lá. Esta é a nossa primeira reunião que temos no mês de maio. Tradicionalmente, em maio, temos reservado este tempo, esse período, para falar da mulher, da mãe, na espiritualidade, no espírito, pois é a igreja que vai produzir o fruto, o precioso fruto da terra, o filho varão, etc, etc. E na parte natural, a mulher, a mãe de todos, né? Todos nós, porque apesar das nossas diferenças, temos muitas coisas em comum. E uma delas é que viemos ao mundo através de uma mulher. Todos. Independentemente de como você pensa, ou de qualquer maneira, ou se você não pensa, né? Ainda assim, através de uma mulher. É como um desafio. Honrar a mulher, amar a mulher e fazer a mulher, fazer ela, construir ela, edificá-la. O corpo de Cristo. A esposa, com quem o Espírito se unirá para produzir fruto. Isso acontece na sua vida em pequena escala, em um micro-universo, ou na corporatividade, na grande escala, né? Então, isso é em comum. A igreja está sendo construída através da pregação. E aí se uniu, né, o doutor Luiz Ernesto Laguna. E é assim que se faz. O que vimos nesta celebração da festa dos tabernáculos, que isso aconteceu exatamente no domingo 16 de abril, no último 16 de abril. O que tem em comum isso? Eles estão fazendo uma mulher que, como a irmã Paloma nos disse, né? Depois já estará acima de distinções, de regionalismos, de raças, pontos de vista. Porque temos em comum com os irmãos que mencionei, sejam de Honduras, Itália, sejam do Peru, do Equador, sejam da Colômbia, ou sejam da Espanha, de onde quer que seja, somos cidadãos da pátria celestial. Esse é o comum denominador que estamos elevando, formando essa mulher, essa amada. Tá vendo? Eu quero terminar apresentando-lhes algo que estava pendente. Já o havíamos anunciado na sua ocasião. Vocês se lembrarão da pequena Norita, que nasceu no último dia 19 de abril. A apresentamos na madrugada do dia 27 de abril. Eu também compartilhei uma foto, mas, para terminar, eu quero que façamos um exercício. Vamos passar outro pequeno vídeo dessa bebê. Mas quero que façamos este exercício todos. Que nos coloquemos no lugar dela,
que nos tornemos como crianças por alguns minutos. O quão crianças? Talvez de 7 anos? Não, mais jovens. De 5, de 3? Não. Olha, de 8 dias. Vamos dedicar essa criança, e essa criança não é apenas a pequena Norita. Essa criança também te inclui você. Você que está me ouvindo. Toda a extensão da nova igreja nos 5 continentes, onde temos pessoas que estão acreditando e se conectando lá. Encontremos-nos, assim como diz a Escritura, onde estiver o corpo morto, lá se juntarão as águias. Agora então, encontremos-nos nesta pequena criatura. Desemboquemos ali e vamos orar juntos por essa menina. E ao orar por essa menina, estamos orando todos, né? Porque estamos todos ali. É como aquele apartamento da Raabe, a prostituta de Jericó. Se esse apartamento for preservado, todos que estivermos lá dentro, estamos salvos. E se essa menina for abençoada, todos nós que estivermos nela seremos abençoados. Que tal que acha deste exercício? Também vamos orar pelos seus pais para que Deus lhes dê sabedoria, saúde, provisão financeira para criar essa menina. Paciência que é necessária também para criar um filho, etc. Esses pais, eles vão ser nossos líderes, nossos pastores, nossos tutores, nossos curadores, nossos condutores, nossos oficiais que nos chamam, que nos visitam. Aqueles que estão atentos a nós para que Deus lhes dê sabedoria, paciência, saúde, provisão financeira e também para que nada lhes falte, para que possam educar esta menina, esta pequena que crescerá num piscar de olhos. Ali estamos todos, desembocados, apresentados nos pais e na menina. É um exercício simples, né? Não é verdade? Então vamos orar pela menina, mas você está ali, lembre-se, o apartamento de Raabe. Então vamos nos colocar ali, seja a menina, sejam os pais ou sejam ambos, para que a bênção seja sobre todos nós. Bom, nos reunimos para dedicar esta pequena criatura chamada Norita, Nora Celeita Buitrago, sobrenome de seus pais. Vamos dedicá-la. É a aspiração de uma boa consciência para com Deus. Com respeito à menina, a menina antes de dedicá-la ou depois de dedicá-la é a mesma menina, não vai sofrer nenhuma metamorfose de nenhum tipo. Mas se formos fiéis nos pequenos detalhes, finalmente seremos postos sobre as grandes coisas. Então, por isso prestamos atenção. Não apenas nos pequenos detalhes, mas nas pequenas criaturas como esta. Não apenas nos grandes poderosos, nos ricos, nos nobres, mas que em dado momento podemos deixar talvez 99 ovelhas do rebanho, para cuidar de uma pequenininha como esta. Então, aqui estamos, com seus pais, Camilo e Silena. Estamos fazendo um vídeo lembrança. Estamos aqui em família. Aqui está minha filha Elvira nos acompanhando e, claro, na câmera a irmã Paloma. Aqui temos uma equipe VOR de tamanho microscópico. Mas aqui estamos. Bem, então, sem mais, né? 5 euros ou 5 dólares ou 5 centavos de reverência, de recolhimento, por assim dizer. Vamos orar. Vai ser 5 euros e 5 centavos, quase que são a mesma coisa. Tudo bem. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado
visitaste esta casa, esta família, e estás presente e te reconhecemos em todos nossos caminhos. Podemos ver teu amor e tuas maravilhas nos grandes oceanos, nas grandes cordilheiras e nas pequenas criaturas como esta que temos aqui, diante de nós e de tua presença. Queremos dedicar a ti, a Norita Celeita Buitrago, para que possamos orientá-la, encaminhá-la, edificá-la, fundamentá-la, guiá-la em teus caminhos, em teus valores, em teus preceitos, em tuas lições. O que aprendemos de ti, Senhor Jesus, será o que depositaremos neste pequeno vaso de barro que crescerá em tudo, em estatura, mas também em graça e sabedoria, diante de seus pais, diante de todos nós que somos família. Muito obrigado, Senhor, porque nos restituis o que em um dado momento, a lagarta pode ter devorado, mas aqui está a tua mão estendida e teu braço poderoso entre nós. Pedimos proteção sobre esta pequena ovelhinha tua, sobre este cordeirinho e sobre seus pais, para que lhes des saúde e sabedoria para poderem sustentá-la, alimentá-la física e espiritualmente, educá-la fundamentada na tua palavra, na tua vida, no teu espírito. Em Cristo Jesus estamos orando. Amém. E dessa maneira, agradecemos pelo seu recolhimento. Parabéns!
vacío en mi interior. Puedo verte y escucharte, a tu mano quiero aferrarme, amarte con todas mis fuerzas, permaneciendo junto a ti. Nueva creación, esta es mi verdad, es mi decisión, aprender a amar. Nueva es la palabra que viene a cambiar todo lo que en mí era oscuridad. Nueva es esa luz que viene a mostrar un nuevo camino a la libertad. Nueva es tu palabra, Nueva iglesia. Entre tanta tristeza